Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7h01. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2020. Hoje é o dia do bombeiro, dia do hospital. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 14 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O MEC divulgou ontem diretrizes para a volta às aulas presenciais com o uso de máscaras, distanciamento e afastamento de pessoas em grupos de risco. Apesar da divulgação do documento, ainda não há uma data prevista para a volta às aulas presenciais em todo o país, que estão suspensas desde o último mês de março. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. O governo de São Paulo distribui imobiliários para a implantação de alojamentos provisórios em 7 municípios, entre eles Taubaté. Petrobras eleva hoje diesel em 6% e gasolina aumenta 3%. O governo federal prorroga até o fim de julho a restrição à entrada de estrangeiros no Brasil. Educação entrega a versão final do currículo paulista do ensino médio ao Conselho Estadual. Casos positivos da Covid-19 sobem para 3.195 em São José dos Campos, com 95 óbitos. Cartórios do Brasil passam a regularizar CPF para o auxílio emergencial do governo. Câmara dos Deputados aprova PEC que adia eleições para novembro. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje vou mostrar que a eleição municipal vai ser mesmo dia 15 de novembro. Foi adiada por causa do coronavírus. O ministro Alexandre de Moraes parece que não está encontrando nada no inquérito do fim do mundo. Pediu mais meio ano para continuar com esse inquérito esdrúxulo. E o Senado, por 44 votos de senadores, aprovou uma lei de censura nas redes sociais, que certamente não será aprovada na Câmara dos Deputados. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h04. Repita. 7h04. O Ministério da Educação, o MEC, anunciou ontem diretrizes para a volta às aulas presenciais. Entre elas estão o uso de máscaras, distanciamento social de 1,5 metro, estímulo a reuniões online e afastamento de profissionais que estejam em grupos de risco. Apesar da divulgação do documento, ainda não há uma data prevista para a volta às aulas presenciais em todo o país, suspensas desde março. Segundo o balanço do MEC, ao menos 10 universidades estão com atividades remotas, 5 com atividades parciais e 54 com atividades suspensas. O protocolo com medidas de biossegurança trata sobre a comunidade acadêmica, medidas protetivas individuais e coletivas, cenários comuns como salas de aula, transporte coletivo, atividades laborais, entre outras. Ele foi elaborado para orientar as ações em 69 universidades e 41 instituições de ensino federais, mas poderá ser usado como diretriz para a elaboração de documentos semelhantes nos estados. A Petrobras anunciou o reajuste médio de 6% para o diesel vendido em suas refinarias a partir de hoje, enquanto a gasolina terá elevação de 3%, informou a companhia. O movimento é a terceira alta consecutiva no preço do diesel, combustível mais utilizado no Brasil, depois de reajustes de 7% no final de maio e de 8% em meados de junho. Para a gasolina, é o 7º aumento seguido em tendência vista desde o início de maio. Os preços dos combustíveis nos postos voltaram a subir na semana passada, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O valor médio do litro da gasolina ao consumidor subiu 0,9% a R$ 4,02, para o maior patamar desde 18 de abril.
O preço do litro do diesel avançou 0,95% nesta semana para R$ 3,07. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, tem lentidão ali na saída de Jacareí pela Getúlio Vargas, na alça de acesso à Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Nos demais pontos da Rodovia Presidente Dutra, fluxo normal em ambos os sentidos, tem boa visibilidade neste momento. Apenas ali no trecho entre Guarulhos e São Paulo, tanto na expressa como nas marginais, tráfego flui bem, mas tem alguns pontos com névoa nesse momento, atrapalha um pouquinho aí a visibilidade do motorista. A rodovia Ailton Senna segue também com pista livre em ambos os sentidos, mas na região, principalmente ali entre São Paulo e Guarulhos, ainda tem alguns pontos com neblina. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto não apresenta problemas para o motorista neste momento. Rodoanel Mário Covas tem tráfego lento no trecho sul, pista interna aí no sentido Regis Bittencourt. No sentido litoral sul, na pista externa, tráfego flui normalmente com boa visibilidade. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue também tranquila nesta manhã, sem maiores problemas, apenas o motorista deve ter um pouco de atenção aí, tem neblina ainda em pontos isolados. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem neblina em alguns trechos, inclusive na chegada a Campos do Jordão nesse momento. A pista, inclusive, pode estar molhada em alguns trechos, claro, ficam escorregadias, o motorista tem que tomar bastante cuidado por ali. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre nos dois sentidos. Motorista segue pelo trecho de serra com tranquilidade, mas a visibilidade está um pouco prejudicada em alguns pontos também por conta da neblina neste momento. Tem pare e siga a partir do quilômetro 64 ali no trecho de serra por conta das obras de duplicação. 7h08. Repita. 7h08. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo iniciou a doação de camas e colchões para os municípios de Atibaia, Bauru, Francisco Morato, Indaiatuba, Limeira, Sorocaba e Taubaté. Os mobiliários são para a implantação de alojamentos provisórios, prioritariamente para a população em situação de rua, conforme anunciado no início do mês. Estes 7 municípios, que fazem parte dos 50 selecionados, são os primeiros a assinarem um termo de aceite e com a devida aprovação junto aos conselhos municipais de assistência social. Os critérios técnicos de priorização dos municípios elegíveis foram baseados no número de famílias e pessoas em situação de rua, a incidência de casos da Covid-19 e as projeções populacionais do sistema SEAD para 2020. Cada município, ao firmar o termo de aceite, terá direito à doação de 20 camas de solteiro e 20 colchões, o repasse financeiro de R$10 mil e as orientações técnicas para a operação dos alojamentos provisórios. Fim de semana agora, passei aqui em São José à noite, aqui, dar uma volta em São José dos Campos e percebi que aumentou muito o número de moradores em situação de rua aqui na cidade. Isso é meio que um enxugar gelo também, né? Fazem campanhas, tiram o pessoal da rua, daqui a pouco volta tudo, é impressionante. Mas muita gente, fim de semana, dormindo nas ruas aqui em São José dos Campos, agora com a chegada do inverno, que está aí, quer queira que não, o inverno ainda está tranquilo, mas a tendência é piorar, então alguma coisa tem que ser feita mesmo e urgente. Entregadores de aplicativos fizeram protestos em cidades brasileiras ontem. A mobilização nacional da categoria, que teve forte crescimento ao longo da pandemia do novo coronavírus, foi por melhores condições de trabalho. Houve protestos no Distrito Federal em cidades como Aracaju, Belo Horizonte, Campinas, São Paulo, Piracicaba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Teresina, Maceió e Goiânia. Os manifestantes não têm uma representação sindical. No entanto, em comum, incluíram na pauta de reivindicações aumento do valor recebido por quilômetro rodado. Além do aumento do valor mínimo de cada entrega, que é independente da distância percorrida e do tempo gasto pelo entregador, e auxílio pandemia, equipamentos de proteção individual, EPIs e licença. As empresas que integram a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que atuam no setor de delivery, informaram que desde o início da pandemia foram tomadas diversas medidas de apoio. Entre elas, a distribuição gratuita ou reembolso pela compra de materiais de higiene e limpeza, máscara, álcool gel e desinfetante, e a criação de fundos para pagar auxílio financeiro a parceiros diagnosticados com a Covid-19 ou em grupos de risco.
Agora 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h13. Repita. 7h13. O governo federal publicou ontem uma portaria que prorroga até o fim de julho a restrição da entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no país. A medida, segundo a portaria, atende recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para o combate ao novo coronavírus. A entrada dos estrangeiros continua sem ser permitida tanto por vias aéreas quanto terrestres e aquáticas. A exceção é feita a estrangeiros que, de avião, vierem ao país para realizar atividades artísticas, desportivas ou fazer negócios, desde que sejam permanências de curta duração. A proibição também não se aplica a estrangeiros com residência no país por tempo determinado e visto temporário, que venham para a realização de atividades como pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, estudo, trabalho, realização de investimento, reunião familiar ou atividades artísticas ou desportivas. Eloy, Robson, Giovana, eu não entendo, né? Porque não pode vir ao Brasil por causa do coronavírus. Exceção feita a estrangeiros que de avião vierem ao país para realizar atividades artísticas, desportivas ou fazer negócio. Espera um pouquinho. Esse pessoal não vê, então, coronavírus? É só realmente querer passear, então? Seria isso? Eu não entendi. Tem certas coisas que acontecem no país que não dá para entender, né? E não tem como não comentar também, né? O chato da história. Não é chato da história. Espera um pouquinho. O coronavírus pode estar em qualquer um. Pode estar num artista, num músico, que é artista também, logicamente, num esportista, aquele que vem fazer negócio. Eu queria entender isso, não consigo entender. Mas também vamos deixar para lá. Não vamos ficar tentar no clima também da coisa, porque você vai pirar também, né? Agora são 7h15, 7h15, e a volta da propaganda partidária no rádio e na TV não valerá para a eleição deste ano, diz o presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, do DEM. Possível volta da propaganda partidária no rádio e na TV ficaria apenas para o ano que vem. A afirmação foi feita pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. O assunto ganhou destaque em Brasília durante as discussões sobre o adiamento da eleição para prefeito e vereador por conta da pandemia. Alguns deputados, até por não saberem como ficará a questão da campanha pelos riscos de contaminação pelo coronavírus, defenderam a volta da propaganda partidária. Os comerciais de 30 segundos no rádio e na TV, que acontecem fora do período de eleição, deixaram de existir em 2017, quando foi aprovada uma mini-reforma eleitoral. Para Rodrigo Maia, é válido discutir a volta desse tipo de propaganda, mas não agora. Não vai ser votado essa semana, não há nenhuma necessidade, até porque não tem nenhuma pressa desse tema ser votado essa semana. Isso só vai valer se aprovado for e se for sancionado no próximo ano. Essa é uma demanda antiga de partidos, até porque com o fim do horário partidário eleitoral, muitos partidos entendem que ficaram sem um instrumento relevante para poder informar e falar com a sociedade brasileira. É um debate que eu acho que precisa ser feito, não necessariamente, não deve ser vinculado a nenhuma votação de adiamento de votação. Naturalmente, no decorrer dos próximos meses, esse debate vai voltar porque é o interesse de muitos partidos na Câmara e no Senado. No ano passado, o Congresso chegou a aprovar a volta da propaganda partidária, que foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida custaria por ano aos cofres públicos quase R$500 bilhão. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h16. Repita. 7h16. Um carro do comboio presidencial se envolveu em um acidente na manhã de ontem em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. O veículo bateu contra o meio-fio e o impacto acionou o airbag. Um segurança ficou ferido e foi levado ao Hospital das Forças Armadas. O presidente Jair Bolsonaro, que estava em outro veículo e vinha mais atrás, desceu do carro para verificar a situação. Os ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente e o general Augusto
Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, também acompanharam o resgate. Segundo o general Luiz Fernando Baganha, secretário de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI, o carro envolvido na batida é responsável pelo avançado da comitiva e, portanto, segue antes do comboio presidencial para verificar as condições das vias. 2 pessoas estavam no veículo. O agente de segurança que se feriu estava no banco do passageiro e, segundo Baganha, sofreu aparentemente um problema no braço. A Secretaria Estadual de Educação encaminhou ontem ao Conselho Estadual da Educação a versão final do Currículo Paulista referente ao ensino médio. O documento foi constituído de maneira conjunta desde o ano passado, com os seminários regionais que envolveram mais de 160 mil estudantes e 18 mil professores. Neste caso, a SEDUC organizou 6 seminários online com a participação de 70 mil profissionais da rede para discutir o texto. No total, o documento recebeu contribuições de 98 mil representantes da sociedade civil, além de professores e estudantes. O resultado é um currículo alinhado à Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2018 pelo Ministério da Educação, às diretrizes para a construção dos itinerários formativos e aos desejos dos estudantes do século XXI. Na próxima etapa, o texto receberá os ajustes do Conselho do Estadual e seguirá para a homologação do secretário. A implementação ocorrerá de forma escalonada a partir de 2021 aos alunos das primeiras séries do ensino médio, em 2022 aos alunos das primeiras e segundas séries e em 2023 aos estudantes de todo o ciclo. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje haverá aumento de nuvens em pontos da região e possibilidade de chuva fraca no litoral norte. As temperaturas entrarão em declínio. O mar estará agitado e as ondas poderão chegar aos 4 metros de altura em áreas de mar aberto. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 21 graus. Neste momento, temos 14 graus. Agora 7 horas, 19 minutos. Repita. 7h19. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas 21 minutos. Repita. 7h21. São José dos Campos promove durante todo o mês a campanha Julho Amarelo, que visa conscientizar a população sobre as hepatites virais B e C. Todas as unidades de saúde devem realizar a testagem rápida para estas doenças. A campanha tem o objetivo de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, reduzindo os riscos e melhorando a qualidade de vida das pessoas. As ações educativas e o teste rápido serão intensificados nas unidades básicas de saúde, na unidade de especialidades e no centro de referência em moléstias infecciosas. Os usuários da rede vão receber aconselhamento antes e depois do exame. Em caso positivo, o paciente será encaminhado para tratamento no ambulatório de hepatites, que funciona junto à unidade de especialidades. A partir de agora, atos de inscrição, alteração, consulta e emissão de segunda via de CPF, cadastro de pessoas físicas, poderão ser feitos nos 836 cartórios de registro civil do Estado de São Paulo. Isso possibilita aos cidadãos paulistas, inclusive, regularizar seus documentos para fins de obtenção do auxílio emergencial, disponibilizado pelo governo federal em razão da pandemia da Covid-19. O convênio foi firmado entre a Receita Federal do Brasil e a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. A novidade, que na sequência será expandida para os demais estados brasileiros, vai permitir ao cidadão sair do cartório já com o documento regularizado para sua utilização. Nos casos em que o sistema interligado com a Receita Federal apontar a necessidade de complementação do atendimento, o acompanhamento da situação poderá ser feito de forma online pelo site registrocivil.org.br. A Diocese de Taubaté anunciou ontem a reabertura gradual das igrejas para missas e eventos presenciais. A medida começa a valer no próximo sábado para cidades que já tiverem autorização de suas prefeituras. O documento autoriza, além de missas, a realização de confissões, casamentos e batizados nas matrizes e igrejas que sejam maiores e arejadas. Já as catequeses ficarão condicionadas à liberação das aulas presenciais nas escolas públicas ou privadas. A Diocese de Taubaté compreende
atende igrejas de 11 cidades da região que estavam fechadas aos fiéis desde 20 de março. Para a reabertura, protocolos sanitários deverão ser seguidos, como distanciamento entre as pessoas, uso obrigatório de máscara, higienização das mãos, além de evitar tocar em objetos. Jornal da Manhã, são 7h24, 7h24. Beneficiados pelo FIES podem concluir o processo até o dia 31 de julho. Renovação vai até o final de setembro. Quem se inscreveu no programa de financiamento estudantil por meio do FIES no primeiro semestre deste ano tem até 31 de julho para concluir o processo junto às instituições credoras. O prazo, que terminaria em 30 de junho, foi prorrogado por meio de portaria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por causa das dificuldades impostas pelo isolamento em virtude da pandemia de Covid-19. A medida também vale para reconhecimento da documentação apresentada pelos estudantes no ato da inscrição. Mesmo com prazos expirados, os documentos devem ser aceitos pelos agentes financeiros do FIES e pelas comissões de supervisão e acompanhamento. Também foi estendido o prazo para renovação semestral dos contratos já celebrados. Os aditamentos serão aceitos até 30 de setembro. O mesmo prazo vale para quem quer trocar de curso ou de instituição de ensino ou pedir dilatação do prazo para utilizar o financiamento. Neste caso, os documentos de regularidade de matrícula expirados também devem ser aceitos pelos bancos. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h25. Repita. 7h25. Termina hoje o prazo para dar entrada no pedido do auxílio emergencial. O procedimento pode ser feito pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo de celular do programa. O benefício é voltado, por exemplo, para trabalhadores sem carteira assinada, autônomos, microempreendedores individuais, contribuintes individuais da Previdência e desempregados. A renda familiar não pode passar de R$ 3.135 ou de R$ 522 por pessoa. Quem já recebe benefícios como seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão não tem direito ao auxílio emergencial. O Porto de São Sebastião terá hoje o segundo embarque de carga de açúcar. Serão 17 mil toneladas com destino a Matabi, no Congo. Após 15 anos, a companhia voltou a operar carga de açúcar para exportação, gerando cerca de 400 empregos na região. No mês passado, a CIA das Docas viabilizou operações de exportação de 75 mil toneladas de açúcar ensacado para a África e o Mediterrâneo. A expectativa de operação é de mais 200 mil toneladas de açúcar ainda este ano. O Porto de São Sebastião teve um aumento de 3,6% na movimentação de cargas durante a pandemia, entre março e maio deste ano. Foram transportadas 144 mil toneladas contra 139 mil toneladas no mesmo período de 2019. A decisão sobre se o senador Flávio Bolsonaro tem direito ao foro privilegiado na investigação sobre as chamadas rachadinhas deve sair somente em agosto. Isso porque o Supremo Tribunal Federal entra em recesso hoje e, com isso, decisões que dependem do colegiado deverão ficar suspenso até a retomada dos trabalhos. É o caso justamente do processo que envolve o filho mais velho do presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro Gilmar Mendes foi sorteado relator do recurso apresentado pelo Ministério Público contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que garantiu a prerrogativa ao senador não quer decidir sozinho sobre o assunto. Ele enviou o caso para a segunda turma da Suprema Corte, que só deve voltar a se reunir daqui a um mês. Os advogados de Flávio, inclusive, querem que a questão seja decidida pelo plenário do Supremo, o que pode atrasar ainda mais uma eventual decisão sobre de quem é a competência em relação à investigação. De qualquer forma, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, estará de plantão durante as férias dos colegas. Caberá a ele, então, decidir sobre casos urgentes que cheguem ao tribunal. O programa Nota Fiscal Paulista disponibiliza aos usuários cadastrados a consulta aos bilhetes eletrônicos com que vão concorrer ao sorteio do mês de julho. A próxima extração vai contemplar 655 prêmios que contabilizam um total de 6 milhões e 700 mil reais distribuídos aos ganhadores, sendo um deles o de 1 milhão para pessoa física. O resultado será divulgado no próximo dia 15 e a consulta pode ser feita no portal .fazenda.sp.gov.br.
Para essa edição do sorteio, estão participando 8 milhões de consumidores cadastrados, sendo pessoas físicas e condomínios que efetuaram compras em março de 2020 e solicitaram notas fiscais com CPF ou CNPJ. Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a nota fiscal paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 5,98, com queda de 2,47%. O dólar comercial fechou ontem em forte queda. A moeda norte-americana caiu 2,24% e fechou a R$ 5,31 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, terminou a sessão com valorização de 1,21%. As ações dos Estados Unidos encerraram em alta ontem, à medida que o otimismo crescente por uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19 atenuou preocupações de que outra rodada de paralisações dos negócios seja provável. O Dow Jones caiu 0,3% e o Nasdaq subiu 0,95%. 7h30. Repita. 7h30. E vamos à boa notícia do dia. A iniciativa de produzir refeições gratuitas para comunidades carentes em todo o estado de São Paulo, lançada em maio pela Fiesp, SESI e Senai, será estendida para julho. Serão distribuídas 51 mil refeições por dia, de segunda a sexta-feira, fechando o mês em 1 milhão de refeições. Somados, os 3 meses do programa, terão sido doados 7,6 milhões de marmitas produzidas nas cozinhas das escolas do SESI, envolvendo mais de 1.000 profissionais. As refeições são destinadas a quem mais necessita por intermédio de entidades filantrópicas, religiosas e ONGs cadastradas pelo SESI São Paulo e que já desenvolvem trabalhos com comunidades carentes. O número de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física enviadas este ano ficou levemente abaixo da expectativa da Receita Federal. Segundo o órgão, 31.980.000 contribuintes entregaram um documento contra a estimativa de 32 milhões neste ano. Mesmo assim, o total representou crescimento de 4,2% em relação a 2019. No Vale do Paraíba, a Receita Federal recebeu mais de 512 mil declarações de imposto de renda. O volume representa 100,6% do total esperado pelo órgão para a região. Na região da Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos, foram entregues 275 mil declarações e na de Taubaté foram 236 mil. A Receita Federal esperava receber 509 mil declarações no Vale do Paraíba. No ano passado foram entregues 488 mil declarações na região. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição, PEC, que adia para novembro as eleições municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estava marcado para o dia 4 de outubro e o segundo para o dia 25 de outubro. A PEC adia o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. O texto base foi aprovado em primeiro turno por 402 votos a 90. Houve 4 abstenções. No segundo turno, a PEC foi aprovada por 407 votos a 70. Houve uma abstenção. O texto já foi aprovado pelo Senado e seguirá para promulgação pelo Congresso Nacional. A sessão está marcada para amanhã desta quinta-feira. E ontem à noite conversei com o deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury, que falou com a gente. Ele estava em Brasília. Olá, Clemente. Olá, amigos da PAN. Olha, eu estou em Brasília e aqui a Câmara aprovou o adiamento das eleições municipais desse ano, da mesma forma que o Senado já tinha aprovado. Elas foram adiadas do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro. E o segundo turno nas cidades que tem previsão de segundo turno, elas vão do dia 25 de novembro para o dia 29. Eu até tinha opinião contrária de não adiamento, acho que em um mês não vai fazer diferença, acho que é possível você aumentar o número de escolas, fazer a votação em vários dias para proteger as pessoas, isso seria mais importante do que o adiamento por um mês. Eu não acho que antes da vacina, todos os estudos mostram que antes da vacina nós vamos ter o vírus circulando como circula
hoje. Mas foi adiado as eleições, todos os prazos decorrentes desse adiamento também são adiados, por exemplo, prazos de compatibilização para quem é servidor público, prazo de convenções, prazo do início da propaganda, início de campanha, tudo isso foi adiado da mesma forma e com isso tem-se uma tranquilidade maior nesse ano, um ano atípico, com todo esse problema da pandemia. 7h34. Repita. 7h34. Maio de 2021 foi o período escolhido pela maioria na enquete sobre as datas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020. Mas a realização da prova ainda precisa ser debatida por entidades do ensino médio e superior. A expectativa é que em 3 semanas a data definitiva seja divulgada pelo governo. O anúncio foi feito ontem pelo secretário executivo do Ministério da Educação, MEC, Antônio Paulo Vogel, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Alexandre Lopes. A realização do Enem 2020 estava prevista para ocorrer em novembro. Com o avanço da pandemia do coronavírus e a suspensão das aulas presenciais em todos os estados, houve pressão pelo adiamento da prova. Entre os 5,8 milhões de candidatos confirmados para o Enem, participaram da enquete 19,3% dos inscritos confirmados. Estúdio de rádio é assim, né? Mesmo que seja bem a acústica perfeita, quando a martelada na parede lá de fora não tem jeito, né? Acaba vazando um pouco. Né? Nossos ouvintes que acompanham com equipamento de som um pouquinho mais atento devem ter percebido aí as marteladas dos nossos vizinhos, né? Mas uma martelada bem suave também, né? Aquela martelada que... Sim, não é igual a furadeira na parede ao lado. Aí né? não dá, aí realmente a coisa atrapalha. Agora são 7 horas, para falar, você falar, eu cortei. Não, você. eu ia dizer que estamos ao vivo mesmo. Não tem como, né? Agora são 7h35, e-commerce cresceu 75% no Brasil em maio. No geral, as vendas no varejo recuaram. As vendas online cresceram em meio à pandemia do novo coronavírus, com as lojas físicas fechadas na maior parte do país e as pessoas forçadas a ficar em casa em razão das medidas de isolamento social adotadas como forma de conter a propagação da doença. O consumidor recorreu à internet para realizar muitas das compras. O crescimento do e-commerce foi visto já em março, mês em que as medidas mais radicais contra a pandemia começaram a ser adotadas. E nos meses seguintes, a curva continuou em ascensão. Segundo o levantamento, a média de crescimento do e-commerce nos meses de março, abril e maio foi de quase 50% na comparação com o mesmo período do ano passado. Somente no 5º mês do ano, o crescimento foi de 75%. Para dar uma noção melhor, o crescimento no primeiro trimestre de 2020, quando o país ainda não estava diretamente impactado pela pandemia, a média de crescimento foi de 14%, mantendo como base a comparação anual. Apesar do crescimento das vendas online, o levantamento revelou que, de maneira geral, o volume total de vendas no varejo recuou quase 3% em maio deste ano em relação a maio de 2019. E na média dos últimos 3 meses, o tombo foi de 10%. Esses índices não consideram as vendas registradas no setor automotivo, de materiais de construção, restaurantes e cama, mesa e banho. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jacareí informou ontem mais 5 óbitos confirmados por Covid-19 no município. São 37 mortes registradas até o momento. Trata-se de 4 homens e uma mulher que faleceram no final de junho. Eles tinham entre 64 e 95 anos. Jacareí chegou a 621 casos confirmados da doença. Agora 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h40. Repita. 7h40. O Vôlei Taubaté acertou a contratação de 2 atletas visando a temporada 2020 e 2021. O líbero Vitor Yudi, de 20 anos, e o central Bruno Biela, de 22 anos. Bruno e Vitor se juntam a outros 2 reforços de peso que o Taubaté
que o Taubaté já anunciou para a próxima temporada os campeões olímpicos Bruninho e Maurício Borges. O central Bruno Biela foi um dos destaques do Ribeirão Vôlei na última Superliga. Já Vitor Iude, na última temporada, atuou pelo Uberlândia na Superliga B e tem passagens pela seleção brasileira de base em sua trajetória. A Artesp, agência de transporte do estado de São Paulo, e as 20 concessionárias que integram o programa de concessões rodoviárias participam da campanha Inverno Solidário, promovida pelo Fundo Social do estado de São Paulo. Este ano, devido ao risco de contaminação do novo coronavírus, as doações estão restritas a cobertores novos. Durante a campanha, que acontece até 22 de setembro, os cobertores poderão ser entregues em caixas disponibilizadas nas sedes da Artesp concessionárias, além de pontos estratégicos de coleta, como algumas praças de pedágio e postos de serviço de atendimento ao usuário. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, Rua Guaianazes, em Santana, Avenida Fortaleza, no Parque Industrial e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. O Fumacê, hoje programado para São José dos Campos, está na região sul, nos bairros Jardim Capintigal, Parque dos Ipês, Bosque dos Ipês, Jardim Oriente, Jardim Oriental, Jardim América, o Jardim Anhembi, Jardim Sul, Terras do Sul e Jardim San Marino. Lembrando que, se houver chuva, haverá uma reprogramação do Fumacê. Estradas. Neste momento, rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ayrton Senna, corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito tranquilo, o motorista não enfrenta nenhuma dificuldade nestas rodovias. Já o Oswaldo Cruz e a rodovia dos Tamoios, Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Ubatuba e Tamoios que liga São José a Caraguá, ambas seguem com situação bastante semelhante. No trecho de Planalto, a gente já tem sol neste momento, o motorista tem uma visibilidade bastante tranquila, trânsito também segue sem problemas. Agora, no finalzinho do trecho de Planalto e também alguns pontos na Serra, temos neblina bastante fechada, inclusive na Tamoios neste momento, prejudica bastante a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado. A rodovia dos Tamoios também permanece em obras ali no trecho de Serra, por conta da duplicação de pistas e por conta disso tem pare e siga ativo. Tem obras acontecendo naquele trecho todo, o motorista tem que tomar cuidado por ali. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito tranquilo neste momento e no caso da Floriano, manhã bonita. A gente já tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano. 7h43. Repita. 7h43. O Centro Paulo Souza anunciou ontem que as provas dos vestibulares para as FATECs, Faculdades de Tecnologia do Estado, e das ETECs, Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo, serão canceladas e substituídas com outra forma de ingresso. Ao invés das provas sendo realizadas presencialmente ou online, o histórico escolar do candidato passará a ser analisado como critério para selecionar os candidatos. A mudança vale somente para os processos seletivos do segundo semestre de 2020 das instituições do Estado paulista. A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social recomendado pelo governo do estado e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia, anunciou o comunicado oficial no site da autarquia. Contudo, o Centro Paula Souza não disse quais critérios seriam e como eles vão ser utilizados. A autarquia informou que a partir da próxima semana, com a abertura de inscrições, maiores detalhes sobre o processo serão disponibilizados. As inscrições para o processo seletivo das ETECs começam no próximo dia 7 e vão até às 3 da tarde do dia 21 de julho. A Sabesp prorrogou a isenção do pagamento das contas de mais de 2 milhões de pessoas em todo o estado, que tem o benefício das tarifas residencial social e residencial favela. A medida está vigente desde abril e de lá para cá também estão suspensos os cortes no fornecimento de água para esses beneficiários dessas tarifas. Prevista para valer por 3 meses, abril, maio e junho, a isenção foi estendida para 31 de julho e agora para 15 de agosto de 2020. Para todos os consumidores, a empresa ampliou o prazo para medidas de cobrança e tem disponibilizado negociações especiais e ampliação da regra de negociação de débitos em aberto para pagamentos em até 10 parcelas iguais.
Boletim epidemiológico divulgado ontem aponta que o número de casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos subiu de 3.073 para 3.195, com 95 óbitos confirmados. São 1.997 pacientes recuperados, 59 internados e 1.044 recuperando-se em casa. Ontem, a Vigilância Epidemiológica confirmou mais 2 óbitos. As vítimas são um homem de 61 anos, que faleceu ontem no Hospital Municipal, e uma mulher de 42 anos, registrado no dia 29 de junho, em Caraguatatuba. No momento, há 2.153 pessoas aguardando confirmação laboratorial, das quais 84 estão internadas e 2.069 se recuperam em casa, além de 12 mortes sob investigação. A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para coronavírus nos hospitais públicos e privados da cidade é de 78,2% na UTI e 64,8% na enfermaria. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h48. Repita. 7h48. Eloy Moreno, vamos às reclamações do ouvinte pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791, repetindo aqui, 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem a reclamação aqui da Ana Lúcia, é nossa ouvinte moradora de São José dos Campos. Ela mora em frente à Praça Cândido Bertolini, no Jardim Satélite. Essa praça fica de esquina ali com a Avenida Perseu. E segundo informações da Ana Lúcia, a praça está totalmente sem iluminação. Moradores de rua usam o parquinho como se fosse um banheiro. Ela falou que tem usuários de drogas também e um carro abandonado. E ela mandou pra gente vídeo à noite, que aliás não dá pra ver nada, né? O vídeo você só enxerga tudo preto, escuro. É só escuridão. Exatamente. E mandou foto também mostrando esse carro. Não dá nem... Gol, né? Exatamente. E parece que faz tempo, tá lá mais muito 2 tempo. anos, parece, né? 2 anos. É 2 anos, eu não lembro exatamente. Pelo menos 2 anos. Não lembro exatamente qual é o tempo, mas pela foto faz muito tempo, porque o carro tá com os pneus todos furados, tá cheio de poeira. Como é que pode? Isso é um problema, né? Há vários locais na cidade em que tem carros assim que as pessoas simplesmente largam lá e nunca mais vão buscar e vai se deteriorando com o tempo. Vai ficando lá, né? Eu só não entendo por que fazem isso, porque se você olhar o carro de modo geral, vamos agora aqui fazer uma propaganda do carro aqui, não tá tão ruim, né? Uma coisa que aconteceu. Agora leva embora, né? Parece que a prefeitura, as autoridades não podem remover o veículo do local, uma coisa assim que mas você tem... a lei não permite. Como assim, né? Com dengue, com vários problemas de saúde pública, 2 anos, por exemplo, no local. Fica abandonado e ninguém faz nada, como assim, né? Muda a lei, né? Se cria uma lei. Eu acho, Clemente, é achômetro mesmo, tá? Inclusive, se alguém puder confirmar pra gente essa informação, mas eu me lembro já de ter ouvido algum dos nossos entrevistados aqui do Jornal da Manhã, eu não me lembro se foi o prefeito, se foi um vereador, mas falando exatamente sobre essa questão. Quer dizer, legalmente falando, você pode notificar o proprietário do veículo, porque aquela placa tá registrada no CPF de alguém, e você dá um prazo. Se dentro daquele prazo o veículo não for removido, ele pode ser rebocado, ser retirado de lá. Até onde eu me lembro, essa é a informação. Até, né, de repente a gente pode depois confirmar isso. Mas, com certeza, esse prazo não é de 2 anos. Isso aí não tem a menor dúvida, viu? Bom, o Ari, nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mora no... Olá, ainda voltando na Ana Lúcia aí, me chamou a atenção também aqui que ela fala dos moradores de rua, né? Sim. Que usam o parquinho com banheiro, que também ali tem uma marquise também numa loja de automóvel. É verdade. A coisa pega ali, né? Então, inclusive... falou sobre isso hoje e a coisa tá pegando mesmo, inclusive, né? Aliás, eu vou até inverter aqui, eu ia colocar a reclamação do Ari, mas eu vou colocar primeiro a do Natanael, então. O Natanael Bernardo, ele é de São José dos Campos, ele é da Gold Cop, uma gráfica rápida aqui da cidade, fica ali na Avenida
Avenida Dr. Nelson Dávila, 1331. E ele contou exatamente isso. Eles estão enfrentando um problema muito sério com pessoas em situação de rua que dormem debaixo da marquise. O Natanael até falou aqui, quanto a isso, não teria problema nenhum. O problema é que eles urinam, deixam sujeira todas as manhãs. Ele mandou foto pra gente mostrando a situação. Realmente é muito desagradável. Aí não dá, né? Ele disse que já fez reclamação no 156, mas infelizmente não resolveram até agora. Ele inclusive mandou o protocolo pra gente da prefeitura dessa reclamação que ele fez. E infelizmente o Natanael e o pessoal aí dessa gráfica tem razão, porque, olha, é muito desagradável. O fato deles dormirem ali à noite na marquise, protegidos do tempo, realmente não seria problema. Agora, o problema é você chegar de manhã para trabalhar... Não é um local adequado. Não é, Clemente, não é. Mas eu estou dizendo assim, ainda seria... Dos problemas seria o menor nesse caso. Vamos ser assim, avaliar de forma bem superficial. Agora, além de ficarem lá, ainda tem essa questão da sujeira que fica e imagina você chegar de manhã e já enfrentar uma situação... E a sua empresa, né, tá ali para você... Exatamente. De repente, com mau cheiro, enfim... Ou seja... É grave a situação do morador de rua em São José dos Campos, ponto. Exatamente. O Ari, vamos falar do Ari agora de São José, ele é do Vila Tatetuba, da Vila Tatetuba, e uma situação que também já está acontecendo com outros moradores. Ele tem um crédito com a empresa que operava a Zona Azul na cidade, a Sertel. Esse contrato foi encerrado, terminou, e agora ele não consegue receber esse valor que ele tem de crédito de volta. Ele diz que já foi lá, já conversou, já ligou, eles não resolvem e pedem apenas para esperar. O Ari até diz que o valor é baixo, mas a questão não é essa. Mesmo que fossem centavos, tem que ser devolvido. O dinheiro é dele, acabou. Aliás, não só dele, tem outros moradores que também estão com o mesmo problema. A empresa é a Sertel. Sertel, exatamente. O Ari, inclusive, diz que foi pessoalmente no escritório deles, depois de tentar por telefone, e a resposta é sempre essa: aguarde. Caso a Sertel queira manifestar, fique à vontade. Exatamente. Nosso WhatsApp é o 12997077791 para você participar também aqui do Jornal da Manhã. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Eleição municipal vai ser mesmo dia 15 de novembro, e onde houver segundo turno, no dia 29. E com isso, a propaganda eleitoral vai começar lá pelo dia 10, 11 de outubro, né? Só para a gente saber, né? Estava marcado para início de outubro a eleição, mas por causa da quarentena, está para frente. Não está ainda a decisão final, porque é uma mudança na Constituição, né? Eu acho isso um detalhe que não devia estar na Constituição, a data da eleição, só devia dizer que a eleição é anual e tal, e a Justiça que marque a data, né? Ou a lei ordinária marque a data, a lei complementar, sei lá. Mas, enfim, foi uma votação de 402 votos a favor, né? Seriam necessários 308 votos. Tem que votar em 2 turnos, falta ainda a segunda votação. O Senado já havia aprovado. Então, terminando, o Congresso se reúne e promulga essa emenda constitucional e vamos ter eleição, então, um pouquinho mais tarde. Vai ser uma correria, né? Porque, por exemplo, cidade onde tiver segundo turno, né, em capital, por exemplo, vai ser uma correria para aprovar as contas da campanha eleitoral e depois diplomar os eleitos e ainda dar posse aos eleitos no primeiro dia do ano seguinte, né? Vai ser uma correria. Numa outra votação, lá no Senado, deu 44 votos entre 81 senadores a favor da censura nas redes sociais, né? De um modo geral, os meios tradicionais estão até torcendo para ver se a concorrência das redes sociais fica um pouquinho menor, né? Porque os direitos constitucionais estão sendo atingidos. 44 senadores atingiram nossos direitos básicos, previstos principalmente no artigo 5º da Constituição e também no 220. Né? Direito à privacidade das comunicações, direito ao sigilo da fonte, a liberdade de expressão, sem o anonimato, está escrito na Constituição
que não se admite o anonimato, né? A liberdade de opinião. E a gente fica se perguntando quem vai decidir o que podemos receber pelas redes sociais, né? Quem vai julgar que nós somos uns ineptos, que não temos neurônios e que somos incapazes de separar o que é mentira e o que não é, né? Eu sei que tem muito factoide aí, como tem a mentira e o factoide. Não é só a rede social, né? A rede social aprendeu isso com os meios tradicionais, desde sempre, né? Eu costumo lembrar aqui a falsidade do disco voador na Barra da Tijuca, que foi um sucesso nacional, na revista de maior tiragem da época, maior circulação da época, a revista Cruzeiro. Mas, enfim, vai para a Câmara agora. Só que na Câmara são 513 deputados. Não vai passar pela Câmara, não. 47 entidades já assinaram contra, né, mostrando aos deputados que essas coisas já estão nas leis. Calúnia, injúria, difamação, ameaça, já está no Código Penal, né? E o resto está na Constituição, né? Vão se meter. Tudo bem, tem que identificar, sim, os mensageiros do ódio, da ameaça, da injúria, da calúnia, difamação, mas também tem que aguentar, né? O ministro do Supremo, por exemplo, não aguenta, tem governador aí que não aguenta injúria, né? Eu jamais bloqueei alguém, né? O presidente Bolsonaro é injuriado aí toda hora na rede social, nunca processou ninguém, né? Injuriado, caluniado também, né? Difamado também, né? Ameaçado também. O presidente da República está dando exemplo de liberdade, de democracia, de respeito à opinião alheia. Se o sujeito quer desabafar, desabafe. Tudo bem, né? Agora, se passar do limite, tem a justiça, tem a lei existe, não precisa inventar lei nova a respeito disso, né? Agora, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais meio ano o inquérito do fim do mundo, como nomeou, como intitulou o ministro Marco Aurélio. Mais meio ano. O que significa isso? Não está encontrando nada. Não está achando. A Polícia Federal já mostrou que não tem robô nesse negócio que ele mandou investigar. Ele estava acostumado com robô, com gente que é paga, com mercenários da internet. Parece que não está encontrando. Agora, prorrogou por mais uns dias a prisão de um jornalista premiado, né? Oswaldo Eustáquio. Né? Meu Deus, isso só encontra paralelo, né? Ontem, por exemplo, lá em Cuba prenderam gente por causa de manifestação de opinião. Lá na China prenderam gente ontem por manifestação de opinião em Hong Kong, né? Isso sim, agora nós vamos nos comparar com esses outros regimes. Estamos nos comparando pelas atitudes de 44 senadores e de alguns ministros do Supremo. É bom que a gente fale sobre isso, que é para nos alertar, né? Nós, povo, de onde provém o poder. Somos a origem do poder. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 2 de julho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e também podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.